Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, estamos numa terça-feira, dia 15 de março de 2022. Falta apenas 15 dias, 2 semanas para acabar o primeiro trimestre do ano. E nesse exato momento nós estamos em compasso de espera. Aqui no Brasil, nós estamos esperando no campo econômico pela definição do Conselho de Política Monetária a respeito dos juros, se vão subir ou não, a taxa Selic básica da economia brasileira. E no âmbito global, nós aguardamos algum desfecho no curto prazo, se possível, do conflito entre Rússia e Ucrânia. Talvez um passo importante nesse sentido já tenha sido dado pelo presidente ucraniano, o Zelensky, admitindo que o seu país não vai entrar para a OTAN. E aí, ele afirmando isso, se o presidente russo Vladimir Putin realmente quiser sair dessa encrenca que se meteu, ele vai aproveitar esse compromisso e acabar com as hostilidades. Se ele não aproveitar essa oportunidade, mais uma coisa ou outra, ele realmente vai comprovar que a ação dele na Ucrânia é para conquista territorial e isso gera muito perigo para o leste europeu, para o resto dos países que pertenciam à antiga esfera soviética e que hoje estão alinhados com o Ocidente, inclusive associados à organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas o fato é que essas questões estão sendo discutidas a cada minuto do nosso dia. Então, já que aqui nós somos o canal Fora de Curva, vamos sair um pouco dessa curva e tratar de outras coisas. Vamos tratar de alguns aspectos curiosos a respeito do desenvolvimento da riqueza do Brasil. E daí, como já falei algumas vezes, como um bom cabeça de planilha, eu fui lá nos dados do IBGE e fiz a seguinte pergunta: será que a riqueza brasileira ela está em um processo de concentração ou desconcentração em relação aos municípios do nosso país? E olha só que informações interessantes foi possível obter a partir da busca da resposta dessa pergunta. E aí segue aí na minha cara a primeira ilustração que mostra efetivamente que os maiores municípios brasileiros em termos de riqueza, em termos de PIB absoluto, que são pela ordem São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus e Porto Alegre. O conjunto dessas cidades, como nós podemos ver nesse gráfico, ao longo dos últimos anos, desde 2003 até 2019, quando é a última informação disponível, realmente no seu conjunto vem perdendo participação no PIB brasileiro. Em 2003, essa participação era de 26,58% e caiu praticamente 3 pontos percentuais em 2019, chegando a 23,72%. E aí, caiu São Paulo, caiu Rio de Janeiro, caiu Belo Horizonte, Porto Alegre, Manaus e Curitiba. A única cidade que apresentou expansão ou aumento da participação do seu PIB municipal no Brasil foi a nossa capital, Brasília. E aí vamos dizer que os funcionários públicos estão ganhando demais. Mas não é isso, pessoal. Brasília, além de ser a nossa capital federal, se tornou ao longo dos últimos anos um centro logístico importantíssimo em termos de Brasil. Ao redor do Distrito Federal, pegando Goiás, pegando Tocantins, Mato Grosso, nós temos vários dos maiores empreendimentos agrícolas e pecuários do nosso país, com elevada produtividade e extremamente competitivos em termos globais. É o Cerrado que foi transformado num grande fazendão e faz com que Brasília se torne um centro urbano que canalize, que concentre grande parte da renda gerada por essas produções. E fora isso, a gente pode reparar que São Paulo, que é a capital financeira do país, já foi uma capital industrial, mas agora é mais financeira de serviços, a participação dos paulistanos no PIB em 2013 era 12% e caiu para 10%, 2 pontos percentuais. É uma queda bastante pronunciada. Já o Rio de Janeiro caiu de 5,78%, 5,8%, para 4,8% agora em 2019. Ou seja, os 7 maiores municípios do país, em termos de dimensão, de volume econômico gerado, estão perdendo participação no nosso país. E aí, gente, nós temos aqui uma segunda tabelinha que eu vou mostrar agora para vocês, que deixa essa comparação bem mais clara ao nível do total do Brasil.
Eu separei os municípios do nosso país em 4 faixas. A mais rica, que concentra 25% do PIB nacional, uma intermediária superior com o mesmo percentual, intermediário inferior também com 25% e finalmente os municípios mais pobres que concentram o restante dos 25% do PIB brasileiro. E aí eu avaliei quantos municípios cabe em cada uma dessas faixas. E aí olha só que interessante, os economistas chamam isso de quartil, correspondendo a 25%. O primeiro quartil, ou seja, os municípios que mais concentram renda, ou 25% do PIB nacional, em 2003 eram 6. Se manteve até 2015, quando subiu para 7, e em 2019 disparou para 9. Ou seja, os grandes municípios estão cada vez concentrando menos riqueza. Não é de uma forma tão acelerada, mas isso está acontecendo. E é aqueles municípios que nós chamamos de intermediários superiores. Concentram populações, em tese, superiores a 1 milhão de habitantes e, no ponto inferior, em torno de 500 mil habitantes. Olha só, em 2003, eram 53 municípios que estavam nessa turma do intermediário superior. Caiu em 2010 para 50. Depois, em 2015, subiu para 60 e 2019 para 62. O intermediário inferior, ele contava com 299 municípios em 2003, caiu para 265 cidades em 2010, depois subiu para 298 e 300 municípios em 2019. Já o grupo que concentra as cidades de menor PIB, ou seja, os 25% inferior, olha só que interessante. 2003, 5.212. 2010 subiu para 5.249 e começou a cair muito devagarinho. 2015 foi para 5.205 e 2019 foi para 5.199. Tudo bem, são informações, mas elas escondem uma coisa fundamental. Mas olha só que coisa até meio insana. Entre 2013 e 2010, quando nós tínhamos um sistema de governo aqui no Brasil que buscava distribuir renda e para isso intervia mais contundentemente na economia brasileira, a concentração de riqueza aumentou pelo menos ao nível municipal. Ela só foi cair a partir de 2015, 2016 e 2019, quando essa orientação intervencionista começou a ser afrouxada. Isso é interessante, gente, até filosoficamente. O dado econômico está aí, quem quiser conferir, pegue os dados do IBGE, é isso mesmo. Mas o que me despertou ainda mais a curiosidade não é o dado em si que está evidente, mas sim o fato de que quanto mais a gente busca intervir diretamente no processo econômico como Estado, menos eficaz a economia em termos distributivos. Nós vamos seguir com esse estudo nas próximas semanas, quando não tiver notícias prementes para ser analisadas. Por quê? Porque agora a gente vai analisar essa questão de concentração sob o ponto de vista da renda dos municípios e também depois sobre a renda per capita dessas cidades. E aí vamos ver as conclusões que a gente chega. Os primeiros indícios mostram que intervenção no processo econômico gera, sim, concentração de riqueza no âmbito macro. Vamos conferir aí se as próximas análises vão convergir com essa avaliação ou vão divergir e dar muito mais pano para a manga para a discussão. Gente, para não me alongar muito, Fora de Curva de hoje fica por aqui. Peraí, mas antes eu tenho uma historinha para contar para vocês. E é uma história de guerra, é uma história de luta, é uma história de Rússia contra a Ucrânia. Olha só que coisa mais insana. O exército russo, lá todo pimpão, vamos dizer assim, invadindo a Ucrânia, resolveu, por A mais B, cortar as comunicações do inimigo. E começaram a derrubar todas as antenas 3G, aquelas antenas de celular que eles viam na frente. Só teve um probleminha. Eles não se deram conta que eles também, nas suas comunicações, usavam essas mesmas antenas e perderam a comunicação com a base. Tiveram que voltar ao velho walkie-talkie, aquele telefonezinho que as crianças atualmente usam para se comunicar, e com essa tecnologia antiga de rádio, vamos falar assim, eles foram hackeados
E a resistência ucraniana ficava sabendo com antecedência tudo que eles faziam. E aí, pessoal, nada contra os militares brasileiros, mas esses russos, em grande parte, eles fazem jus sim àquela musiquinha que a gente cantava quando era criança, que dizia assim: marcha soldado cabeça de papel. Realmente, eu não vou dizer que eles tinham cabeça de papel, mas porcaria na cabeça para fazer uma besteira dessas, eles têm. E com essa, o Fora de Curva vai ficar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, por favor, não se esqueçam. Botão no like, se inscrevam aqui no nosso canal e compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos. Muito obrigado pela atenção. Até breve. Tchau e um abraço em cada um de vocês.